De modo recorrente, a imprensa volta ao assunto das inversões sexuais, apresentando a opinião de alguém de outro país ligado ao meio acadêmico ou religioso, afirmando ter uma forma de curar problemas relacionados ao homossexualismo e suas derivações. Lamentavelmente, ignoram a original possibilidade levantada pelo Espiritismo desde seu surgimento em meados do século XIX. Neste trabalho, procuraremos mostrar e analisar essa possibilidade, ilustrando com indicadores oferecidos por algumas correntes da ciência desde o século XX. Antes de avançarmos, vamos dar uma revisada nessa imagem que mostra, na realidade, as três estruturas que compõem o ser humano. O corpo físico, que é esse que é visível, que é o periférico do espírito, o próprio espírito representado como um ponto de luz, e o corpo intermediário, que dá a formatação denominada de humana a esse espírito, para que se relacione com o mundo, com o meio, e, na verdade, seja identificado no mundo espiritual após a sua desencarnação ou mesmo antes da sua reencarnação. O sexo reside na mente a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo, segundo o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa, afirmam os espíritos. O sexo é mental em seus impulsos e manifestações. Além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. O instinto sexual, traduzindo o amor em expansão no tempo, segundo explica o espírito André Luiz, vem das profundezas da vida, ao modo dos núcleos e elétrons na tessitura dos átomos ou dos mundos, nos sistemas macroscópicos da imensidade. Instinto sexual desvairado na poligamia traça para o espírito largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Afastamento da animalidade, que é um processo contínuo, traduz o amor que assume dimensões cada vez mais elevadas. O conceito de normalidade ou anormalidade são relativos, segundo os espíritos. Se a cegueira fosse a condição da maioria dos espíritos reencarnados na Terra, o homem que pudesse enxergar seria positivamente minoria e exceção. Primeira pergunta. O Espiritismo revela ser o espírito o resultado da evolução do que ele denomina princípio inteligente do universo, momento que inicia o estágio de humanidade ou humanização. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas. Entende-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente. Desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou sob a direção delas a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade.
Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Segunda pergunta. Aos olhos de Freud, a libido é uma das forças responsáveis pelos comportamentos sexuais. Segundo o Espiritismo, como surge e se desenvolve? Resulta da caminhada do princípio inteligente, primeiro pelo reino vegetal, onde as plantas, por milênios e milênios, ensaiaram e fixaram em flores os estames e pistilos, articulando respectivamente elementos masculinos e femininos nas experiências do hermafroditismo. Em fase mais avançada, já no reino animal, na condição de protozoário ou micro-organismos unicelulares, e metazoários, os micro-organismos multicelulares, vivencia a reprodução monogâmica. Posteriormente, nas espécies animais inferiores, alterna o hermafroditismo e a unissexualidade, evoluindo o instinto sexual, aperfeiçoando características na direção dos vertebrados. Na criatura humana, representa não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que evolui, aprimorando a si mesma. Uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que rege os destinos. No trabalho, nós vamos apresentar algumas conexões baseadas em fatos da nossa realidade, apurados por homens ligados à saúde mental, e também alguns aspectos apresentados pelas revelações espirituais. A primeira das conexões inclui a Michelle, uma executiva norte-americana. Ela buscou a terapia tentando encontrar a origem das dores crônicas nas pernas, nos joelhos, para baixo, sem diagnóstico na medicina convencional, o que foi apurado nas experiências de regressão de memória. Ela teria sido vítima de um atropelamento aos 40 e poucos anos por uma carroça em existência no meio oeste americano em vida passada, em que mulher tinha o nome Emma, sofrendo o esmagamento do joelho e pé esquerdo, embora o direito tenha ficado muito machucado, processo que evoluiu para uma infecção impondo-lhe a invalidez. Noutra vida, fora um soldado no Japão medieval, cujo joelho foi perfurado por uma flecha. A origem da lição kármica, contudo, nasceu, segundo se apurou nas experiências de regressão, numa existência ao norte da África, no período anterior à chegada dos romanos por lá, em que, na condição de homem, como carcereiro, quebrava com especial prazer as pernas dos prisioneiros para que não pudessem fugir. Quebrava fêmures, enfiava pregos nos joelhos, destruiu tendões de Aquiles, causando muitas mortes por infecção, se regozijando com seus sofrimentos, recebendo recompensas por sua violência. No ano de 1965, os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira estiveram nos Estados Unidos e Europa a convite de brasileiros lá residentes para se inteirar da evolução do pensamento de Kardec naqueles países visitados. Na realidade, na madrugada de 20 de agosto de 1965, o espírito André Luiz, que fazia parte da comissão de espíritos que acompanhavam o médium, os médiuns, melhor dizendo, teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o grande vulto Gabriel Delany, que veio até o local para se familiarizar, talvez, para conhecer os espíritos que lá estavam
para conhecer e talvez plantar a semente do renascimento do Espiritismo, sobretudo na França. E entre as 20 perguntas de uma entrevista que está reproduzida no livro Entre Irmãos de Outras Terras, indagado sobre a lentidão com que o pensamento espírita evoluiu no século que se passou desde a morte de Kardec, na realidade emite uma opinião bastante interessante, dizendo que os maiores embaraços para o Espiritismo procedem da atuação daqueles que reencarnam, prometendo servi-lo, seja através da mediunidade direta ou da mediunidade indireta, no campo da inspiração e da inteligência, e se transviam nas seduções da esfera física, convertendo-se em médiuns autênticos das regiões inferiores. Se nós fizermos uma análise daquilo que aconteceu com os grandes médiuns que, em nome do Espiritismo, sobretudo no Brasil, surgiram nesse século que se passou, do século XIX para o século XX, nós vamos ver que confere realmente a opinião do grande líder. Afinal de contas, muitos desses médiuns, seduzidos, talvez fascinados pelos próprios fenômenos operados através de si, acabaram criando suas próprias escolas, os seus pensamentos, que em alguns aspectos até divergiam dos pontos de vista apresentados por Allan Kardec na base do Espiritismo. Talvez a questão da inversão sexual inclua-se entre isso, porque todos os grandes personagens solicitados a expressar-se publicamente, às vezes sobre a questão das inversões sexuais, não falam da original informação apresentada nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, que praticamente elucidaria os grandes enigmas que cercam esse fenômeno social. Vamos então à questão número 3. As condições masculina e feminina nas diferentes civilizações, raças, povos, conforme registrada pela história, mostram uma sujeição da mulher ao homem em vários momentos. No lado ocidental da Terra, até alguns séculos atrás, defendia-se a ideia de que a mulher não tinha alma, sabendo-se que a coisa não foi sempre tida por certo, uma vez que foi posta em deliberação num concílio. Apesar da evolução avançada em vários aspectos no século XXI, em muitas regiões ela continua sendo explorada e submetida ao homem. A nível de evolução espiritual, essa situação num planeta de expiação e provas como a Terra não exige maiores reflexões sobre o comportamento social dominante? Kardec diz: sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maioria dos países do Oriente. Hoje, entre os povos civilizados, a questão está resolvida em seu favor. Contudo, o preconceito da sua inferioridade moral se perpetuou no ponto que um escritor do século XVIII definiu assim a mulher, instrumento dos prazeres do homem. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, que não foi ainda apagada de nossos códigos. Por muito tempo, elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural, tanto é poderoso o império do hábito. No entanto, o progresso das luzes ergueu a mulher na opinião. Ela é muitas vezes afirmada pela inteligência e pelo gênio, e a lei, embora considerando-a ainda como menor, pouco a pouco afrouxa os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente se ela não o é legalmente. É a este último resultado ao qual ela chegará um dia pela força das coisas. Pergunta número 4. Mas se Deus criou almas machos e almas fêmeas, não fez estas inferiores às outras? Aí está toda a questão, diz Allan Kardec. Se ocorre assim, a inferioridade da mulher está nos decretos divinos e nenhuma lei humana poderia transgredi-los. Ao contrário, criou-as iguais e semelhantes. As desigualdades fundadas pela ignorância e pela força bruta desaparecerão com o progresso e o reino da justiça. O homem
entregue a si mesmo, não podia estabelecer a esse respeito senão hipóteses mais ou menos racionais, mas sempre controvertidas. Nada no mundo visível podia lhe dar a prova material do erro ou da verdade de suas opiniões. Para se esclarecer, seria preciso remontar à fonte, folhear nos arcanos do mundo extracorpóreo que ele não conhece. Estava reservado ao Espiritismo resolver a questão, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, seja pelas revelações de além-túmulo, seja pelo estudo que ele é capaz de fazer diariamente sobre o estado das almas depois da morte. E, coisa capital, esses estudos não são o fato nem de um único homem, nem das revelações de um único espírito, mas o produto de inumeráveis observações idênticas, feitas diariamente por milhares de indivíduos em todos os países e que receberam a sanção poderosa do controle universal, sobre o qual se apoiam todas as doutrinas da ciência espírita. Por que então, apesar dos propalados direitos conquistados pela mulher em alguns países, de modo geral na sociedade atual a mulher continua predominantemente sendo discriminada? Kardec afirma: a doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural da qual ela não é erguida senão pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe, ou se existe, ela se extingue com a vida, ou se perde no todo universal, o que vem a ser o mesmo. Não resta, pois, à mulher, senão sua fraqueza corpórea, que a coloca sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas não é senão uma exceção, uma bizarrice da natureza, um funcionamento dos órgãos, e não poderia fazer bem. A doutrina espiritualista vulgar reconhece muito a existência da alma individual e imortal, mas é impotente para provar que não existe uma diferença entre a do homem e a da mulher, e, portanto, uma superioridade natural de uma sobre a outra. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como a abre a da igualdade e da fraternidade. Vamos à segunda conexão. Espírito feminino preso a corpo masculino por ações em 3 vidas passadas no campo da sexualidade mal orientada, conflitado desde a infância atual pela divergência entre a sua psicologia e fisiologia, pela estranheza entre as formas do corpo refletido no espelho e o seu mundo interior. A situação foi agravada a partir da adolescência, primeiro pela indução à prática homossexual por um tio, que é o mesmo amante de outras vidas, com que passou a dividir o quarto por força de circunstâncias, e segundo, pela influência de uma das vítimas de experiências passadas que, identificando-os na atual encarnação, iniciou e alimenta processo obsessivo com que pretende se vingar pelas lesões afetivas sofridas. Questão número 6. Qual, segundo o Espiritismo, a razão da diferenciação de gêneros? São necessários a reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo a criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. É por isto que os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelo trabalho que realizam e as provas que têm de suportar, como o operário em sua arte pelo trabalho que faz. Estas provas e esses trabalhos variam segundo a posição social. Os espíritos, devendo progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos,
cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a suportar os diferentes gêneros de provas. É por isto que renascem alternativamente como ricos ou pobres, senhores ou servidores, operários do pensamento ou da miséria. Assim se encontra fundado sobre as próprias leis da natureza o princípio da igualdade, uma vez que o grande da véspera pode ser o pequeno do dia de amanhã, e reciprocamente. Deste princípio decorre o da fraternidade, uma vez que nas relações sociais reencontramos antigos conhecimentos e que no infeliz que nos estende a mão pode-se encontrar um parente ou um amigo. Sendo assim, as diferenças morfológicas são meramente circunstanciais? As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que as unem nada têm de carnal e por isto mesmo são mais duráveis, porque são fundadas sobre uma simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, quer dizer, revestem temporariamente um envoltório carnal, semelhante para elas a um pesado invólucro do qual a morte as desembaraça. Esse envoltório material, pondo-as em relação com o mundo material, neste estado elas concorrem para o progresso material do mundo que habitam. A atividade que são obrigadas a desdobrar, seja para a conservação da vida, seja para se proporcionarem o bem-estar, ajuda seu adiantamento intelectual e moral. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos da barbárie, e que progrediram. Aqueles que viverão nos séculos futuros serão os de hoje, mas ainda mais avançados intelectual e moralmente. Os sexos não existem senão no organismo. Questão número 8. Do ponto de vista da espiritualidade, o ser se servirá do corpo que mais lhe adeque às necessidades evolutivas? Sim. O que foi homem poderá renascer mulher, e o que foi mulher poderá renascer homem, a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições e delas suportar as provas. A natureza fez o sexo feminino mais frágil do que o outro porque os deveres que lhe incumbem não exigem uma igual força muscular e seriam muito mais incompatíveis com a rudeza masculina. Nele, a delicadeza das formas e a fineza das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Aos homens e às mulheres são, pois, dados deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Depois, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Não é senão o que ocorre a certo grau de adiantamento e de desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Aqueles que se apresentam a nós como homens ou como mulheres é para lembrar a existência na qual nós os conhecemos. Trícia, engenheira, 28 anos. Experiência de de morte em algum lugar da Grécia em que, como homem,
foi abatido numa caverna por um guerreiro que lhe cravou uma lança no rosto, sentindo dor semelhante à enxaqueca da vida atual, o que a levou a procurar um profissional na área da saúde mental para fazer uma experiência de regressão a vidas passadas. Questão número 9. Pelo visto, os desvirtuamentos havidos na personalidade desenvolvida numa encarnação não se apagam? Se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila na morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, uma vez que não há duas espécies de alma. Assim, o que quis Deus, em sua justiça, para todas as criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade não existe senão temporariamente no grau de adiantamento espiritual, mas todas têm o direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega pelo seu trabalho, porque Deus nisso não favoreceu ninguém às expensas dos outros. Questão número 10. Fora do terreno dessas hipóteses, existem no conhecimento de nossa realidade algum indício ou evidência dessas inversões? Talvez a primeira indicação tenha surgido na França do início do século XX, com a publicação do livro As Vidas Sucessivas, relatando experiência iniciada meio que por acaso pelo diretor da Escola Politécnica da França, o coronel Albert de Rochat. Pesquisou pessoalmente 18 pessoas no período que vai de 1903 a 1910, levantando não apenas a questão das vivências passadas, mas numerosos aspectos complementares e subsidiários, entre eles pontos hipnegógicos no corpo físico, projeção do corpo astral, ideoplastia do perispírito, progressão de memória ou vidas futuras, etc. As pesquisas realizadas por Albert de Rochat através desta obra contribuíram de forma decisiva e pioneiramente para que as pesquisas sobre reencarnação obtivessem um cunho científico, lançando, juntamente com a doutrina espírita, as bases dos estudos modernos sobre o trinômio mente-corpo-espírito. Ele sistematizou pela primeira vez na história moderna o uso da técnica de regressão de memória. Como tantos outros achados intelectuais, também este foi aparentemente suscitado pelo acaso, no correr de experimentações com o magnetismo realizado pelo coronel, engenheiro, conde e ex-administrador da Escola Politécnica de Paris. O inesperado aconteceu quando o pesquisador descobriu que certos procedimentos faziam emergir no paciente as lembranças de passadas existências. Estava redescoberta a regressão de memória, que, segundo consta, teria sido praticada por iniciados no Antigo Egito em situações especiais. Em síntese, os casos reunidos no livro fornecem elementos importantes no sentido de se afirmar a reencarnação como um fenômeno normal na realidade objetiva em que vivemos. A título de exemplo, destacamos alguns casos que podem ser mais minuciosamente estudados no livro. Primeiro, Josefine, 18 anos, que em existência
passada teria se chamado Jean-Claude Bourbon e Philomène Caternum. Segundo, Louise, de 36 anos, que em existência passada teria sido padre. Terceiro, Maio, 18 anos, que em existência passada chamara-se Charles Moville e Line. 4. Senhora G, que conseguiu ser levada a 14 existências passadas, onde tivera os seguintes nomes: Marguerite Duchesne, Jules Robert, Leni Ludovic, Michel Berry, Mariette Martin, Irma Marte, Karl May, Exuí, Irisé, esta uma criança morta aos 8 anos. Quinto caso, Vitória, 40 anos, que em existência passada chamara-se Marie Mazot e em outra anterior Jean Chasterlien. Sexto caso, Juliette, que em existência passada chamara-se Francisque Bonamy. Após as experiências do Dr. Desrochers, existem outras mais recentes? Embora existam outros trabalhos na mesma linha, um em que encontramos confiáveis resultados é o livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Helen Wambach. Seu interesse pelo tema reencarnação começou num dia de 1966, em que, achando-se em Mount Holly, na Nova Jersey, entrou num quarto onde, por 15 minutos, viu-se noutra personalidade, num tempo, num espaço e numa consciência diferentes do tempo e do espaço e consciência reais. Como psicóloga, educadora e terapeuta, não pensara jamais em algo parecido, sendo mesmo cética a respeito de tudo que se parecesse com o paranormal, incluindo nessa categoria a recordação de vidas passadas. Seu livro é o relato expressivo, pessoal e bem documentado da investigação que levou a cabo a partir desse dia. Por ele, o leitor tomará conhecimento de mais de 1000 casos de recordação de vidas passadas, nos quais, sob hipnose, homens e mulheres relataram as experiências adquiridas noutras vidas. Os dados recolhidos pela autora apoiam-se num número significativo de revelações de existências passadas e na resposta às questões sobre sexo, aparência, vestuário, ambiente, alimentação, tipo de moeda usado e no que sentiram tais pacientes no instante em que o espírito, à hora da morte, abandonou-lhes o corpo. Espantoso, por exemplo, é o fato de a divisão dos sexos, 49,4% de mulheres e 50,6% de homens, e a distribuição das densidades populacionais entre os anos 2000 a.C. e o século XX coincidirem com os argumentos da biologia e com os dados estatísticos atualmente aceitos. Enfim, recordando vidas passadas é o resultado estimulante do trabalho sério levado a cabo por uma pesquisadora atenta. Dele destacamos um que demonstra a alternância da condição masculina e feminina entre encarnações. O nome do paciente é Robert Locke e a doutora Wambach conseguiu fazê-lo retroagir a 14 existências antes da atual. Primeira delas, ele era um homem no Líbano. Na sequência, foi mulher no Egito, 400 anos antes de Cristo. Depois, homem também no Egito, 1300 anos antes de Cristo. Novamente, homem no Egito, 2000 anos antes de Cristo. Homem na Grécia, 100 anos depois de Cristo. Mulher na América Central, 1300 anos depois de Cristo. Novamente mulher em Portugal 2 vezes no século XV. Homem em Nápoles no século XVI. Mulher no país de Gales entre o século XVI e XVII. Novamente homem na França no século XVII. Homem em Londres no século XVIII. Homem no Egito no século XIX.
Homem em Londres no século XIX, mulher em Baltimore, nos Estados Unidos da América do Norte, no século XX, e também no século XX teria sido homem na Califórnia, no século já referido. Existem nesse campo dados estatísticos sobre essa possível inversão? Existe grande número de evidências resultantes de experimentos de regressão de memória do que tem sido publicado. No livro A Reencarnação Baseada em Fatos, do suíço Dr. Carl Miller, de Zurique, por exemplo, morto em 1968, na conclusão de sua obra, fazendo referência ao trabalho de 3 pesquisadores, o Dr. Leif Bjorken, 600 casos estudados, Dr. James Alexander Cannon, que viveu entre 1896 e 1963, apurou 500 casos, e Dr. Arnold Bloxman, ele apurou 400 casos, informando que todos relataram casos de mudança de sexo. Apuraram ainda que a mudança de sexo é mais frequente nas investigações feitas com homens, ficando demonstrado que dos 13% observado, 4% eram casos de homens e 24% de mulheres. Verificou-se ainda uma média de 25% para as mulheres adultas, ou seja, uma mudança após 4 renascimentos sob o mesmo sexo. As últimas décadas do século XX revelaram trabalhos importantes também, como o de Dr. Brian Weiss, médico, psiquiatra e neurologista norte-americano formado pela Columbia University, professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center, autor dos livros Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas e A Divina Sabedoria dos Mestres. Há também os trabalhos do Dr. Patrick Drouot, físico francês, doutorado pela Universidade de Colômbia de Nova York, autor dos livros Reencarnação e Imortalidade e Nós Somos Todos Imortais. E, finalmente, a doutora Edith Fiore, norte-americana, doutorada em Psicologia na Universidade de Miami, autora dos livros Você Já Viveu Antes e Possessão Espiritual. Na área da chamada ciência, haveriam outras fontes de informação? No início dos anos 70 do século XX, o psiquiatra canadense Ian Stevenson, ligado à Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, publicou o resultado de sua primeira pesquisa pelo mundo, reunindo dados sobre as chamadas memória extracerebral, termo técnico usado também por cientistas e parapsicólogos para as lembranças espontâneas de crianças que geralmente, a partir do começo da fala, ao redor dos 2 anos, parecem demonstrar recordações referentes a pessoas e fatos existentes ou ocorridas antes de seu nascimento. Seu primeiro trabalho, 20 casos sugestivos de reencarnação, incluiria 2 casos bem documentados de mudança de sexo de uma vida para outra. O primeiro, verificado no Ceilão, de uma menina chamada Ginana, nasceu perto de Redunauewa, no Ceilão Central, a 14 de fevereiro de 1956. Quando tinha 1 ano de idade, começou a falar sobre uma outra mãe e outro pai, mas só aos 2 anos fez as primeiras referências claras a uma vida anterior. Disse então que tinha mãe e pai em outro lugar, e também 2 irmãos e várias irmãs. A princípio não deu ao lugar de sua vida pregressa uma localização específica, mas fê-lo após uma visita que alguns aldeões fizeram à sua casa, os quais tinham estado em uma cidade chamada Talauakele, em 1960. A família de Ginana levou-a a Talakawalekele,
onde ela reconheceu corretamente vários edifícios da cidade. Entretanto, a casa, no local para onde ela os dirigiu, tinha sido demolida e a família mudara-se. A família de Tilettilakinen, o menino falecido que ela assegura ter sido em sua vida anterior, tinha morado exatamente naquele local, mas dele se mudara pouco tempo depois da morte de Tilettilatni, ocorrida quando ele tinha 12 anos de idade, a 9 de novembro de 1964. Outro caso citado ocorreu no Brasil, um de dois numa mesma família do Rio Grande do Sul. Envolveu uma moça de nome Emília, que foi extremamente infeliz durante toda a sua curta vida. Sentia-se constrangida como menina e, alguns anos antes de sua morte, disse a vários de seus irmãos e irmãs, mas não aos pais, que se existisse reencarnação, ela retornaria como homem. Disse também que desejava morrer solteira. Teve propostas de casamento, mas recusou todos os pretendentes. Cometeu várias tentativas de suicídio. Em uma das vezes tomou arsênico e deram-lhe grande quantidade de leite como antídoto. Afinal, tomou cianureto, em consequência do que morreu imediatamente a 12 de outubro de 1921. A 3 de fevereiro de 1923, pouco menos de um ano e meio depois da morte de Emília, a sua mãe deu à luz a um menino. Deram-lhe o nome de Emílio, mas é chamado na família e neste relatório de Paulo, seu nome na intimidade. Nos primeiros 4 ou 5 anos de vida, Paulo recusou absolutamente usar roupas de menino. Usava roupas de menina ou nenhuma. Brincava com meninas e com bonecas. Fez vários comentários confirmando sua identidade como Emília. Mostrou uma excepcional habilidade para a costura e tinha também em comum com Emília vários outros traços ou interesses. Quando Paulo tinha 4 ou 5 anos, fizeram-lhe um par de calças de uma saia que havia sido de Emília. Isto parece ter-lhe agradado e, a partir de então, consentiu em usar roupas de menino. Gradativamente, sua orientação quanto ao sexo mudou para o lado masculino, mas eram óbvios, importantes elementos de feminilidade em sua adolescência e uma acentuada identificação feminina para um homem. Uma conexão interessante. O médium Chico Xavier, conforme registrado num livro dos anos 70 intitulado Recordações de Chico Xavier, assinado pelo Dr. Rafael Ranieri, no capítulo 78, diz que Chico Xavier, num bate-papo que se travava entre o Dr. Ranieri, alguns amigos e o Chico, em dado momento ele termina a conversa, quando falavam e faziam referências a um personagem importante do espiritismo na época. Chico teria dito: eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tenho. A espiritualidade superior, quando eu ia reencarnar, estava preocupada com isso. Achava que eu devia fracassar. Stevenson, que viveu entre 1915 e 2007, terminou sua vida com mais de 2.000 casos pesquisados. Sobre as inversões sexuais, que conclusões tirou? Na série inteira dos casos em estudo no Censo Internacional de Casos Sugestivos de Reencarnação, raramente ocorrem exemplos de diferença nos sexos das personalidades atuais e anterior. No total, de uns 600 de todas as espécies, as diferenças de sexo entre as duas personalidades ocorreram em menos de 10%. Sempre que possível, segundo o Dr. Stevenson, ele investigou as características de comportamento de ambas as personalidades com vistas ao estudo das diferenças e semelhanças entre elas.
Em casos de diferença de sexo das duas personalidades, as suas pesquisas naturalmente focalizaram seu comportamento sexual. O trabalho sobre a memória extracerebral do Dr. Stevenson foi único? Não. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, adotando a mesma metodologia que fundamentou as pesquisas de Stevenson, ao longo dos anos 80 e 90, investigou casos que lhe chegaram ao conhecimento apresentados em monografias e, por fim, no livro A Reencarnação no Brasil, reunindo 8 casos muito bem documentados. Entre eles, 2 explicitavam a mudança de sexo de uma encarnação para outra. O do menino Drauzio, que na vida anterior, interrompida por acidente, chamara-se Maria Aparecida, e o de Jacira, que na encarnação anterior chamara-se Ronaldo. Há ainda as pesquisas do professor Remendras Banerjee, que viveu entre 1929 e 1985, da Universidade de Rajasthan, na Índia. A doutrina dos espíritos, nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, revela que o espírito renascerá ora na condição masculina, ora na condição feminina, no caminho da própria evolução. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, diz Allan Kardec, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Mais uma conexão. Essa extraímos do livro Vidas Interiores, do médico Dr. Oswaldo Leal. Sua paciente chamava-se Delsa e, na realidade, a experiência objetivava apenas testar se era possível realmente um retrocesso no tempo, no sentido de apurar eventuais existências anteriores. No caso de Delsa, que foi realizada em Salvador, na Bahia, em existência passada, seu nome teria sido Antônio Ferreira Cunha, teria vivido na África, numa das colônias portuguesas. Anteriormente, ele teria sido um menino na Rússia. Anteriormente, uma mulher em Paris, na França, novamente mulher numa existência pregressa e, mais remotamente, um menino chamado Luiz. Questão 17. Os comportamentos e transtornos psicológicos revelados pelos que reconhecem-se na condição de inversão encontram nessa informação a explicação para o seu caso? O espírito se reencarna em regime de inversão sexual, como pode renascer em condições transitórias de mutilação ou cegueira, diz André Luiz. Isso não quer dizer que homossexuais ou intersexos estejam nessa posição endereçados ao escândalo ou à viciação. Como aleijados e cegos, não se encontram na inibição ou na sombra para serem delinquentes. Compete-nos entender que cada personalidade humana permanece em determinada experiência
merecendo o respeito geral no trabalho ou na profissão em que estagia, importando anotar ainda que o conceito de normalidade e anormalidade são relativos. Lembremos-nos de que, se a cegueira fosse a condição da maioria dos espíritos encarnados na Terra, o homem que pudesse enxergar seria positivamente considerado minoria e exceção. Podemos estar nos perguntando sobre como se apresentam no plano espiritual os que, em nossa dimensão, carregaram as características aqui tratadas. Além, é claro, das inversões naturais previstas dentro do processo de evolução espiritual, há outros fatores que determinam essas inversões? Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus. Ocorre idêntica situação à mulher criminosa, que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio da sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Questão 19. Além das inversões naturais nos processos evolutivos do espírito e da medida corretiva para o infrator às leis do equilíbrio, prejudicando ao próximo, o Espiritismo considera alguma outra possibilidade para se reencarnar numa condição inversiva sexualmente? Em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, conseguintemente, na elevação de si mesmos, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Nova conexão. É Chitra, 35 anos, bióloga molecular e pesquisadora nos Estados Unidos da América do Norte. Apurou-se na sua regressão que, numa existência anterior, na Índia, ela foi transformada em prostituta, acompanhando o exército, alimentando soldados e satisfazendo seus desejos sexuais, por tê-la feito acreditar ser isso muito importante, tendo morrido ao dar à luz a uma menina. Noutra vida, ainda como mulher, foi sacrificada tendo sido decapitada para que seu povo obtivesse uma boa colheita, uma honra, segundo lhe disseram, que traria compensações para ela e sua família na vida depois da morte. Sua mãe, nesta vida, recuperara memórias de vida passada apenas ouvindo CDs do psiquiatra Brian Weiss, vendo-se uma jovem esposa indiana 3 séculos antes, casada por amor com Chitra, que então estava na condição masculina, morta precocemente, provavelmente por uma picada de cobra, perda que justificava o extremo apego à filha atual. Se a chamada lei de causa e efeito funciona dentro do próprio ser, como as relações sexuais entre duas criaturas humanas podem determinar ou encaminhar as chamadas inversões de uma vida para outra? Comunhão sexual em bases de afinidade e confiança estabelece entre ambas as pessoas um circuito de forças
pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. A fuga de um dos parceiros ao compromisso sem razão justa lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, criando a ruptura no sistema de permuta de cargas magnéticas de manutenção, precipitando o prejudicado em descontrole que muitas vezes descamba na delinquência. Os resultados repercutem no agressor, que partilhará no futuro das consequências desencadeadas por ele próprio, na forma de conflitos e frustrações em reencarnações que o levem a exonerar do próprio espírito as mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão, seja no corpo de nossas manifestações ou no ambiente da vida pessoal, aprendendo através da penologia, sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Sede febril de prazeres inferiores na área da sexualidade gera bacilos psíquicos, espécies de larvas cultivadas não apenas pela incontinência no domínio das emoções próprias em experiências sexuais variadas, mas também no contato com entidades grosseiras, afinizadas com as predileções do indivíduo que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Questão 21. Na prática, como se projetaria essas existências expiatórias? Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada entrega-se a atitudes extremas como o suicídio ou o homicídio do que a enganou. Todos responderemos pelos atos que efetuamos, contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele inegavelmente o autor da desdita em que ela se encontra. E em desencarnando com remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzi-la-á à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência, melhor dizendo, entenebrecida pela culpa. No caso de homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício, o processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando à luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo, engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne? Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Questão 22. A ignorância sobre as questões espirituais arrastam a criatura ao erro? Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei da correspondência que nos devolve inteiro
o mal que praticamos e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que, no esplendor da luz espiritual, não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais destinadas a criar a família, a educação, a benevolência, a arte e a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios e são, muitas vezes, as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variadas espécies, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Então, o princípio das inversões como procedimento retificador da impulsividade do ser está nos excessos cometidos contra outrem? Qualquer ligação instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Mais uma conexão. Sexo não é apenas agente de reprodução, mas reconstituinte de forças espirituais, diz André Luiz através de Chico Xavier. Criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na troca de raios psíquico-magnéticos. Questão 24. Como ficam os que se desequilibram na área da sexualidade na volta ao mundo espiritual? Espíritos sensuais mantêm atividades de natureza sexual após a desencarnação aos milhões, reclamando educação dos recursos do sentimento e das manifestações afetivas, como acontece nos caminhos da humanidade. Os perispíritos das entidades espirituais que se localizam nas vizinhanças da Terra conservam o órgão do aparelho sexual humano, pois o órgão sexual é tão digno quanto os olhos, e como não se deve atribuir aos olhos os horrores da guerra, o órgão sexual não pode ser responsável pelo vício. Ações praticadas contra pessoas do sexo oposto na busca do prazer a qualquer preço, impõe, além da morte, a desorganização mental do causador, manifestada através da alienação mental, exigindo para seu reequilíbrio muitas vezes
pela intervenção, os agentes da lei divina, reencarnações compulsórias, renascendo em corpos inversos às suas características momentâneas de masculinidade ou feminilidade, para que no corpo inverso, no extremo desconforto íntimo, aprenda a respeitar o semelhante lesado. A Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. No mundo vindouro, disse André Luiz em 1963, os que reencarnam tanto em condições normais quanto em condições consideradas anormais serão tratados em pé de igualdade. Questão 25. Como do plano espiritual superior é vista a relação sexual na dimensão mais material? A união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Nesse capítulo há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Mergulhados no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. Dirigindo-nos na direção do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Lamentável o desvio das faculdades criativas do sexo para o vórtice dos prazeres inferiores, conduzindo-as para a zona do abuso e da viciação, convertendo os atos sexuais numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. As uniões sexuais distantes do bem e da ordem geram desequilíbrio, causando sofrimento e perturbação. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Questão número 26. As questões relacionadas ao sexo compulsivo deixarão de ser fator desarmonizador do ser humano na Terra? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando ao plano espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito, e entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física reduzida, entre eles a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. A vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Espírito feminino preso a corpo masculino por ações em vida passada no campo da infidelidade conjugal, homicídio, vida boêmia, promíscua, encerrando a jornada no campo da matéria vitimada pela tuberculose. Reencarnada em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, tornou-se assediada por vítima do passado que, apoiado por hipnotizador ligado
à organização criminosa do plano espiritual, passou a vampirizá-la no sentido de locupletar-se, explorando-lhe a libido, situação agravada pelas orientações de psicanalista renomado que, inspirado pelo obsessor, sugeriu-lhe que o essencial na vida é a pessoa realizar-se como achar conveniente e que tudo o mais são tabus que devem ser quebrados em prol da felicidade de cada um. No processo de que era vítima, teve implantada nos centros da memória perispiritual pequena célula fotoelétrica de material especial com mensagem repetindo insistentemente: você vai enlouquecer, suicide-se. A multiplicidade de tipos de espíritos que evoluem em função da Terra possibilita-nos encontrar nisso a justificativa para uma série de anormalidades no comportamento sexual do ser humano. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente às exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, escolhe entre o bem e o mal. O instinto vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Questão 28. Costumava-se dizer que a carne é fraca para justificar as quedas nas questões do sexo. Como o Espiritismo contesta tal afirmação? Há tendências viciosas, diz Allan Kardec, que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por este motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje, está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto,
tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais viver para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Questão 29. As chamadas inversões são a única forma do espírito se reharmonizar? Delinquentes do sexo voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios, muitas vezes vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia infantil, das enfermidades nervosas, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no aparelho genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios. Como nos orientarmos numa realidade em que é natural a fixação do sexo no equipamento genital do homem e da mulher, em que o pai da psicanálise definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer? É indispensável dilatar a definição para redá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do sexo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, desse modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Por fim, questão 31. Sexo é pecado? Diante do sexo, não nos achamos de modo algum à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor porcentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança,
que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos, em definitivo, para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. A vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e, por isto mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição da família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências em clima de produção do bem comum. Relações sexuais, finalizando, envolvem responsabilidade.